né? Uma boa tarde, que o Senhor e o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, aqui e aí, da mesma forma, fluindo na vida de cada um de vocês. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Paizinho amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde hoje aqui. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor, graça, paz, misericórdia e todas as bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Paizinho amado, nós te pedimos em nome de Jesus, nos conduz, Senhor. Abençoa todos os que estão nos acompanhando nesse momento, Senhor. Entra com paz, com alegria, provisão na vida de cada um, Senhor. Nos abençoa, Senhor. E que essa tarde seja uma tarde de paz em nossas vidas. Uma tarde em que nós recebemos a tua santa palavra, a tua graça, Senhor, e o teu amor nos nossos corações. Nós repreendemos nesse instante, Senhor, tudo que for contrário à tua palavra. E declaramos mentes e corações abertos para receber a palavra, que é vida, que é verdade e alento para as nossas almas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amados, hoje nós iremos estudar, né? Iremos meditar sobre a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao povo da igreja de Corintos. Paulo, naquele momento, ele estava preocupado, ele estava incomodado, né, com o que falsos que se diziam apóstolos, o que eles estavam dizendo, o que eles estavam fazendo, né, tentando desviar o povo da igreja de Corintos, né, desviar do evangelho de Jesus, né? E esses mesmos, eles lançavam dúvidas, não é? E o chamava de presunçoso, com insinuações e acusações sobre o caráter do apóstolo Paulo, tentando abalar a sua honestidade, a sua integridade e até a sua autoridade espiritual. Vemos que havia ali um grupo de pessoas na igreja de Corintos que eram muito duvidosos, né? Eles tinham muitas dúvidas e queriam colocar dúvidas, não é, no coração do apóstolo Paulo. Mas ele, ao entender, compreender quais eram, naquele momento, as suas lutas e os seus maiores desafios, ele começa a escrever cartas, né? Vamos ao texto. É no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos do 1 ao 6, que diz assim, o texto sagrado: Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós,
ou de recomendação de vós. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por isso, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Amados, desculpa. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele fala sobre nós, os cristãos, comparando-nos a uma carta de Cristo. Eu diria que afirmando que somos cartas de Cristo, né? O que nos resulta uma grande realidade, né? Porque é isso que Deus deseja, comunicar às pessoas com as quais nos relacionamos o que está escrito em nós. Aquilo que deve ser visto através de nós. Amém? Através das nossas vidas. É isso o que deve ser mostrado. Existem vários momentos de dúvidas nas nossas vidas, não é? Seja na escola, enquanto aprendemos, ou seja, na hora de tomarmos uma decisão. E essas dúvidas são boas quando nós queremos agradar ao Senhor. Então, nós devemos estar em um processo constante. Isso quer dizer que temos que parar um pouco, né? Temos que parar para refletirmos e consultarmos, né? Perguntarmos ao Espírito Santo sobre aquilo que nós estamos almejando, né? Sobre aquilo que queremos fazer. Isso você pode fazer por mim? Ou qual é a sua última palavra para essa situação? Quando consultamos o Espírito Santo, ele sempre nos dá resposta, nos dá direção, nos dá estratégias
para nós fazermos aquilo que nós almejamos fazer. Amém, amados? Todos nós precisamos enfrentar esse processo, essas dúvidas, né? E quando nós temos ao Espírito Santo para nos socorrer, para nos ajudar, para nos auxiliar, sempre fica mais fácil, não é verdade? E agora eu te pergunto, e quando essas dúvidas são levantadas pelo inimigo? Você sabia que nós cristãos estamos sujeitos a termos dúvidas demoníacas? Sim. Infelizmente, isso são dardos inflamados do inimigo. Ele fica ao nosso derredor, né? A palavra diz que ele vive ao nosso derredor, né? Ele fica sugestionando, ele fica lançando dúvidas e maus pensamentos nas nossas mentes, com o objetivo de nos afastar dos projetos que Deus tem para cada um de nós. É importante termos muita atenção em relação a isso. Muita atenção mesmo, né? Existem pessoas hoje que estão com tantas dúvidas a respeito do seu projeto de vida, a respeito do seu casamento e de N coisas, né? Ficam com muitas dúvidas, como se Deus tivesse mudado de opinião, mudado de ideia, mudado a sua palavra e os seus princípios. No entanto, amados, lá em Tiago 1,17, diz: toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, não há mudança. Então, amados, eu quero te dizer que tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus são dúvidas lançadas do inimigo. São dúvidas lançadas pelo inimigo nas nossas mentes. E como saber? Como entender isso? Devemos parar, como eu falei antes, né? Parar, refletir e avaliar como estamos agindo. O que estamos fazendo é correto? É de acordo com a vontade de Deus? É de acordo com a palavra de Deus? Ou será que é uma armadilha do inimigo para cairmos e, como consequência, arruinar os projetos de Deus nas nossas vidas? Nós temos que parar, amados. Nós temos que refletir. Nós temos que avaliar, não é? E quando a gente tem a certeza, quando a gente tem a paz, quando a gente tem a palavra, quando a gente tem, quando a gente sabe, entende o que é
a vontade de Deus, o que é bom para as nossas vidas. Aí não existe dúvidas, amados. Amém. Vocês entendem isso, amados? Nós temos que ter cuidado a respeito disso também. Mas como diz o texto, né? Para sermos cartas de Cristo, essa carta, ela precisa ser aberta, né? Ou seja, a nossa vida, ela deve ser exposta, ser uma exposição. É como eu sempre falo, nós que seguimos a Cristo, nós cristãos, nossa vida é uma vitrine, né? Nossa vida deve estar exposta, aberta ao conhecimento de todos, familiares, vizinhos, amigos, enfim, a todas as pessoas, porque os princípios cristãos devem ser vistos em nós. Por isso, ele diz nesse primeiro versículo, né? Não necessitamos de cartas de recomendações. E nos versos 2 e 3, ele diz: pois somos cartas pessoais, somos cartas permanentes, escritas em nossos corações. Somos cartas públicas, conhecidas por todos. Conhecida por todos. Amém? Por nós. Um ministério de origem sobrenatural, escrito com o Espírito do Deus vivo. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Um ministério de testemunho escrito no coração. Como diz lá em Jeremias 24, 7. Jesus diz, o Senhor diz, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Aleluia! Que profundo, não é? Eu diria, como as meninas, é forte, né? Isso é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, que diz, né? Para sermos cartas de Cristo, esta carta também, ela precisa ser aberta. Ela precisa ser legível, né? Além de aberta, ela deve ser legível. Sabemos que uma carta ilegível, com letras apagadas e palavras sem conexão, é impossível, né? Essa carta, ela fica impossibilitada de lermos, não é verdade? Então a carta precisa ser legível e assim deve ser a vida de todos nós cristãos. Se faz necessário que todos vejam em nós
uma conduta definida, uma conduta coerente e estável, né? E a minha primeira pergunta para você hoje: será que você é essa carta legível? Nos versículos 5 e 6 que nós lemos, diz que para sermos carta de Cristo, precisamos também trazer boas notícias. Mas que boas notícias seriam essas? É bem verdade que uma boa carta. Eu lembro quando eu era nova, que naquela época não tinha apenas o telefone, né, fixo. Não tinha o que a gente tem hoje, né, no sentido de comunicação. Então, a nossa comunicação principal era cartas, né? Então, uma boa carta, ela deve nos trazer notícias alegres. E o apóstolo Paulo diz que somos ministros de uma nova aliança. E o que as pessoas podem ler de bom em nós? As boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, amados? Aleluia! As boas novas da salvação, as boas novas de amor, de paz, de alegria que vem do nosso maravilhoso Deus. Por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Aleluia! As pessoas precisam ver essas boas novas escritas em nós, em cada um de nós, sendo reveladas, né, do nosso dia após dia. Amém? Porque Deus nos fez ministros competentes. A nossa competência, a nossa idoneidade e qualificação vem dele. Amém, amados? É bem verdade que precisamos fazer a nossa parte, nos preparando, né? Porque se você quer ser um ministro competente, você tem que se preparar. E por isso é que devemos fazer a nossa parte, né? Porque nós sabemos que tudo na nossa vida vem dele. E é por isso que devemos nascer de novo, né? E ser uma nova criatura. Amém? Aleluia! Amados, eu quero falar um pouco sobre esse novo nascimento. Assim como foi com o apóstolo Paulo em relação à igreja de Corintos, nós vemos que eles duvidavam. Aquele grupo era um grupo que tinha muitas dúvidas a respeito do novo evangelho, daquilo que Paulo pregava, porque eles não entendiam, né? Eles duvidavam, porque eles sabiam que antes de ser Paulo, ele foi Saulo.
ele foi um perseguidor dos cristãos, né? Ele foi um perseguidor da igreja. E da mesma forma, amados, existem na igreja hoje dúvidas de algumas pessoas, eu diria pessoas imaturas, né? Que influenciam outras pessoas, colocando dúvidas, né? Será que isso é possível na vida de fulano? Será que isso é possível na vida de Beltrano, né? Pessoas que não conhecem ou não creem, né? No nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso eu as chamo de imaturas. Por quê? Ora, se você realmente, verdadeiramente nasceu de novo, você sabe que essa transformação é possível, sim, como falei antes. O ministério de Cristo é um ministério de origem sobrenatural. O Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos auxilia nessa nossa transformação. Mas é preciso que você permita, não é? Que você deixe que ele trabalhe na sua vida. Mas isso, amados, isso é para quem crê. Amém. Isso é um ministério de origem sobrenatural. Isso é para quem crê. Mas eu quero te dizer que são os frutos na vida de cada um de nós que revelam isso. São os frutos que revelam a nossa fé em Deus. E nós devemos entender que tais dúvidas como essas, e como vemos também lá no livro de Jó 2, onde a mulher diante de uma situação difícil e tantas perdas, ela diz ao seu marido Jó, né? Ao seu esposo: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Isso não vem de Deus. Isso não vem do alto. Amém, amados? Vocês estão entendendo isso? Isso implica dizer que quando somos questionados, é a forma como nós respondemos. E não é com palavras, mas sim com a nossa vida, com o nosso exemplo, a nossa carta aberta. Amém, amados? A conversão, ela deve ser verdadeira, assim como a do apóstolo Paulo, que era antes de Cristo e depois de Cristo. E agora eu pergunto a vocês, existe, historicamente falando, existe AC e DC antes de Cristo e você depois de Cristo?
Existe um depois de Cristo na sua vida? Porque se não há, se não existe esse depois de Cristo, eu não falo outro, amados, porque se trata da mesma pessoa. Então, antes de Cristo e outro, e o depois de Cristo, né? Embora o velho tenha morrido para que o novo tenha nascido, né? Mas se não houve, sem querer julgar ninguém aqui, sinto em lhe dizer, a sua conversão não foi verdadeira. Devemos, como eu acabei de falar, devemos morrer para o velho. Morrer para o velho homem, os velhos costumes. E nascer para o novo de Deus. Amém, amados? Pense nisso. Mas agora eu te pergunto, como está a tua vida? Como está a tua caminhada com Cristo? Você tem procedido de modo que o seu exemplo, a sua vida, seja a resposta para um eventual questionamento? Não que nós devamos agradar as pessoas, mas devemos sim ser exemplo na fé em Cristo. Amém, amados? Aleluia! Devemos ser exemplo na nossa fé, estando firme nessa rocha. A rocha que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? O apóstolo Paulo também escreveu aos Gálatas. Lá no primeiro capítulo do livro de Gálatas, no versículo 10, ele diz que se buscar agradar mais as pessoas, não é servo de Cristo. Pois importa agradar mais a Deus e não a homens. E esse é um dos grandes desafios de nós cristãos. É a nossa medida de agradar aos outros, sendo maior do que a nossa medida de agradarmos a Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo isso, amados? Então eu te pergunto agora, qual é a sua medida? A quem você tem agradado mais? Ao homem, às pessoas ou ao nosso maravilhoso Deus? Pense nisso. E para finalizar, o apóstolo Paulo faz ainda uma comparação, né, do Antigo Testamento com o Novo Testamento, quando diz que a letra mata. Mas o Espírito do Evangelho, juntamente
ao ministério de Cristo, da vida espiritual e vida eterna. Amém, amados? Aleluia! Aleluia! Sim, vida espiritual e vida eterna. E o que ele quis dizer, o que ele quer dizer com isso, né? Nessa comparação feita. Muitas pessoas me perguntam a respeito disso. Será que é porque a lei de Moisés era errada? Claro que não. A lei, apesar de ser justa, boa e santa, ela nos mostra o quanto é inflexível. Lá em Ezequiel 18:4 diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então vemos que a lei anuncia a morte ao pecador, né? E é por isso que a letra mata. Já na nova aliança, o ministério do Espírito Santo traz vida. Vemos aqui que os nossos pecados, eles são perdoados e esquecidos, como diz lá em Isaías 43, 25. Né? Quem quiser ver lá depois. Então, o Espírito Santo é que nos capacita a cumprir a lei, já que é impossível por nós mesmos. Amados, como é difícil, né? Cumprirmos tudo ao pé da letra. É por isso que eu sempre falo: ai de mim, se não fosse o Espírito Santo na minha vida. E aqui eu digo, ai de nós, se não for o Espírito Santo de Deus a nos ajudar, a nos auxiliar, para que nós possamos, não é, cumprir, estarmos firmes nessa rocha. Não é? Para estarmos cumprindo com a certeza de uma vida eterna com o Pai, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, amados? Mas, novamente, agora concluindo, enquanto na lei, na aliança antiga, exige perfeição, na nova aliança, nós temos a justificação, que é através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por Ele, fomos justificados. Por Ele somos todos justificados. Amém, amados? E para um melhor entendimento, a conversão na antiga aliança era crer no Messias que viria. Mas hoje, na nova aliança, é crermos no Messias que já veio, que já está aqui, o nosso Emanuel, Deus conosco. Amém, amados? Ele está impresso, ele está escrito em mim e em você, porque fomos selados
pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém, amados? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. A Ele toda honra e toda glória seja dada. Amados, que essa palavra tenha edificado o teu coração, tenha alegrado o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Paizinho amado e querido, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos instrui. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. E nós te pedimos, Senhor, que todos nós te pedimos em nome de Jesus, que todos nós possamos ser essa carta com Cristo, a carta de Cristo, que possamos ser essa carta aberta, essa carta legível, Senhor, para que todos possam nos ler, entender essa tamanha graça que há em nós, através do teu amor, através do teu evangelho, através da tua misericórdia. Que nós sejamos, Senhor, cartas abertas, que devamos sempre levar as boas novas, as boas notícias, aonde nós formos, aonde quer que nós andarmos. Que as pessoas possam te conhecer, Pai querido, possam conhecer do teu evangelho. Nós te pedimos, nos abençoa, abençoa todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Amados, eu quero dizer a vocês ainda que, inegavelmente, os falsos profetas, eles pregavam a lei, né? Mas o apóstolo Paulo pregava a nova aliança, que é muito superior, né? Como diz lá em Hebreus 7:22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma nova aliança. Aleluia! Amém, amados? E assim, o apóstolo Paulo, com toda certeza, não foi presunçoso. Ao contrário, ele sempre foi ciente, né? Que tudo vem de Deus. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, né? Tudo vem de Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A nova aliança, amados, para mim, e eu acho que para todos, né? Significa, eu acho não, eu tenho certeza, significa a reconciliação com nosso Deus por meio do nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Amém, amado? A Ele toda glória, toda honra, louvor e adoração. Amém. Aleluia. Beijos no coração de cada um de vocês. Um final de semana abençoado para todos vocês, sendo verdadeiras cartas de Cristo,
cartas abertas, cartas legíveis, não é? E cartas, principalmente, das boas novas, das boas notícias, as notícias alegres, em nome de Jesus. Um beijo e até a próxima sexta-feira, querendo Deus.